Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, nós estamos estudando o capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vamos dar continuidade ao item 6, né? Nós estamos lendo a mensagem do Espírito de Verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós iniciamos o item 6 e paramos aí no silêncio dos vossos pensamentos. O segundo parágrafo, eu vou fazer uma leitura corrida até onde nós lemos, tá bom? E aí, a partir do momento que eu não comentei, a gente vai e retoma o comentário, tá bom? Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece. Vocês acharam que a titia tinha esquecido? Como que eu vou esquecer? É impossível começar um evangelho sem elevar o pensamento a Jesus para pedir a presença dele. E lembrando que onde houvesse, eu acho tão interessante que ele diz, se tiver no templo 2 ou mais pessoas, não, onde houver, ou seja, em qualquer lugar, 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, Jesus estará presente. Quantos corações nesse momento estamos aqui entrelaçados, né? De mãos dadas para ouvir as lições do Espírito de Verdade, que é o nosso Senhor Jesus. Então, todos nós estamos aqui porque nós estamos com saudade de Jesus. A gente quer ouvir a voz de Jesus, a gente quer aprender. É por isso que nós estamos aqui. Então, óbvio que Ele está presente. De onde Ele está, Ele irradia o pensamento dele. E tem os mensageiros, né? Os amigos espirituais que estão dentro do teu lar. Tem o teu anjo da guarda, o anjo da guarda das crianças, viu, crianças? Todos nós temos um anjo da guarda e ele nos fala aqui dentro, sempre nos dizendo o caminho bom, o caminho que nós devemos seguir. Se vier uma ideia na sua cabeça que não é boa, você já ouviu a história da maricota? Se o pensamento aqui, a sugestão não é boa, não é do anjo bom. Então, nunca atenda um pensamento ruim. Se vier um pensamento ruim na cabeça, faça uma prece para Jesus, pedindo para Ele que o teu anjo da guarda te proteja, tá bom? Mas nunca faça nada de errado, tá bom? Sempre ouvir o bem. E isso serve para todos nós adultos também. As ideias chegam na nossa cabeça, a primeira coisa a gente tem que identificar a origem, se é boa ou se é ruim. Se é ruim, a origem é ruim. Se é boa, a origem é boa. Tá bom? Então vamos agradecer a Jesus. Vamos orar. Então vamos elevar os nossos pensamentos ainda mais ao nosso Mestre Jesus, que já identificamos como o amor, o grande amor de nossas vidas. Porque o Senhor nos ama infinitamente, cuida de nós constantemente, ampara a todos nós, dando o ombro amigo, dando colo, carinho, quando passamos por dificuldades, por dor, nunca nos abandona. E é em torno de Ti, Senhor, que nós nos reunimos mais um domingo para ouvirmos as Tuas palavras através do Evangelho. Mestre, abraça a cada um de nós, consola os nossos corações, tranquiliza, Senhor, a nossa alma, às vezes carregada de dor, porque não é fácil viver aqui na Terra. Sempre vem ao nosso conhecimento algum irmão passando por dor, alguma criança em sofrimento.
porque é impossível ficarmos indiferentes com a dor do nosso semelhante. Misericórdia, Jesus, de todos nós. E para esses nossos irmãos adoecidos moralmente, que carregam atitudes perversas, que levam à dor e dilaceram corações. Nós, Senhor, te rogamos por eles, porque sabemos da dor que espera a cada um deles. Envolve-nos na tua paz, que os amigos espirituais que aqui estão possam nos conduzir, nos inspirar, para que possamos, Senhor, aprender as lições que são tuas. Muito obrigada, que a tua paz nos envolva, e te pedimos a permissão para mais um Evangelho. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então, no item 6, no segundo parágrafo, nós iniciamos. Eu vou pegar o início do segundo parágrafo, mas vou fazer uma leitura corrida até onde nós lemos a semana passada, tá bom? Obreiros, ou seja, obreiros trabalhadores, traçai o vosso sulco, a vossa trilha, traçai. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece os corpos, o pão terrestre, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então a gente comentou bastante isso semana passada. Quando soar a hora do repouso, e o que é o repouso? Quando a teia da vida escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, ele aqui fala do processo da desencarnação. Por que ele diz repouso? Porque finalizou a luta. A luta terrena, essa luta. É por isso que o Evangelho diz que nós não devemos nos entristecer quando uma pessoa desencarna. Ela está saindo da guerra, ela está saindo da luta. Ainda há pouco em nossa prece falamos, por mais que esteja tudo bem na nossa vida, a gente sempre acompanha, escuta uma dor do nosso irmão. São rios de lágrimas aqui. Quantas dores em torno da gente, quantas situações dolorosas, quantas crianças sofrendo nesse planeta ainda. Quanta dor ainda aqui. Então, como que podemos viver no mar de felicidade? Por mais que tenhamos tudo em torno de nós, mas a gente olha e vê o desespero, vê a miséria, vê a dor, vê a ignorância. Então, quando alguém desencarna, saiu da luta, saiu do rio de lágrimas, saiu da dor. Não é fácil viver aqui. Quando soar a hora do repouso, quando a teia da vida escapar de vossas mãos, por que teia? Porque está tudo interligado. É um emaranhado. E todos nós estamos interligados. Gente, todas as pessoas do nosso convívio têm um porquê. Quando a teia da vida escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, no processo de desencarnação, né? Sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Porque quantas vezes a gente escuta o Evangelho aqui na Terra e a gente se esforça para viver o Evangelho e a gente muitas vezes não se sente pleno. Viver o Evangelho na Terra é sinônimo até de dor. Porque viver o Evangelho é se sacrificar. Por isso que Jesus se entregou numa cruz, para mostrar pra gente o que é viver o Evangelho aqui. E quando a gente fala de viver o Evangelho, eu não estou falando apenas de rótulo religioso.
Eu estou falando de conduta moral. Eu estou falando de seres que se preocupam com o seu semelhante. Em qualquer lugar. Se você é da área da saúde e se você quer viver o Evangelho de Jesus lá dentro, você vai ser criticado. E muitas vezes você vai ter que fazer muitas coisas sozinho. Se você está na área da educação, trabalhando, e lá, se você quiser viver a lição de Jesus, você também vai ser criticado e vai ter que se sacrificar. Às vezes até perdendo para ganhar no céu. Então, em todas as áreas, em qualquer área, na política, na educação, na saúde, em qualquer lugar. Mas, diz aqui Jesus, sentir e surgir, germinar em vós a minha preciosa semente, nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores. Quando o Dr. Bezerra viveu aqui, em uma época, olha, ele foi deputado, desistiu da política. Era médico. E ele nunca comercializou salvar vidas. Mas foi por isso que ele era chamado médico dos pobres. Ele não deixou fortuna e não viveu com fortuna. E a família o criticou muito por isso. O funeral foi pago pela Federação Espírita Brasileira. A família não tinha dinheiro. Mas quando esse homem desencarnou, a multidão que veio recebê-lo, e a Celina, que é assim o braço direito de Maria, foi quem o acordou. E vozes clamavam pelo Dr. Bezerra de Menezes no mundo espiritual. E ela disse, vem aqui, doutor. Todos esses foram aqueles que o Senhor atendeu quando estava na Terra. Então, nós ainda temos muita dificuldade de compreender essa lição. Para a gente, o mais importante é o dinheiro, em detrimento das pessoas. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, porque aqui é a treva. Então, por isso que o nosso Senhor Jesus fala, substitui as trevas, e onde o mais desprovido dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Falando aqui da parábola do rico e do pobre Lázaro. Que aí você não vai, é uma parábola, aqui é uma parábola. Tu vai confundir esse Lázaro da parábola com o Lázaro que viveu verdadeiramente, que era irmão de Marta e Maria. Isso aqui é uma parábola e ele deu o nome do pobre que ficava na porta, recebendo as migalhas que caíam da mesa do rico, de Lázaro também. E nessa parábola, Jesus fala que Lázaro, esse da parábola, no mundo espiritual, ele era milionário, vamos dizer assim, rico de luz. Contou essa parábola para falar da dor e para falar dos excessos, para falar da indiferença, porque aquele homem tinha tanto, mas tanto, ele se vestia de púrpura.
E o Lázaro não estava longe não, o Lázaro estava embaixo do nariz dele, na parábola, ali na porta. E era o que caía da mesa, as migalhas, nessa parábola que Jesus conta, era que Lázaro se alimentava. Então, ele mostrou aí, na verdade, não foi a miséria de Lázaro, foi a miséria do milionário. A miséria moral, a miséria de amor. O mais desprovido dentre todos vós será talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Os que carregam seus fardos. Então, aí ele diz, e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Porque muitas vezes a gente só quer assistir ao nosso irmão quando tudo estiver bem. Quando eu não estiver passando por nenhuma dificuldade, quando eu estiver acertado na loteria, quando eu tiver tempo, né? Eu não quero sacrificar o meu dia de repouso. Ah, imagina sacrificar meu dia de repouso, não. Por isso é que Jesus diz, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Não atenda a teu capricho. Negue a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Ou seja, é com fardo mesmo. Então, quando ele coloca aqui, assiste os seus irmãos, são meus bem-amados. Os que carregam seus fardos. E assiste, então, é com dor, é com dificuldade, é com cansaço, é aperreado financeiramente. Esses são os fardos. Mas ainda assim, eu assisto o meu irmão. Vamos pegar o nosso Chico Xavier, gente. Mais fardo do que aquele homem, quem de nós tem? Saúde dele capenga. Enxergava pouco. Tinha problema respiratório. Problemas financeiros. Mas nunca deixou de ajudar os seus irmãos. E quantos não ficaram em torno daquele homem para também ajudar os seus irmãos? O nosso mérito não é quando está tudo legal, tudo está sobrando. É quando está apertado, estamos com dificuldade, estamos com pouco tempo e ainda assim sacrificamos o nosso repouso, as nossas necessidades. Vamos pegar Kardec. Para esse livro estar aqui, esse homem se sacrificou 10 anos consecutivos, a sua saúde e a sua vida financeira. Então, tudo na vida é sacrifício. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Imagina ser bem-amados? Eu tenho você pertinho de mim, está dentro da minha agenda. Ai, que legal. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Instruí-vos na preciosa doutrina. Gente, o dia que nós espíritas entendermos que nós estamos dentro da terceira revelação, o mundo lá fora está esperando Jesus voltar. Como esperaram há 2000 anos atrás uma carruagem de fogo pelo céu trazendo o Salvador. E o Salvador chegou no silêncio de uma manjedoura. Agora estão aguardando novamente. Ele já chegou, meados do século XIX, novamente trazendo a terceira revelação. E é lá que começou a transição. A gente fala em transição planetária, como se fosse coisa nova. A transição, ela começou com a chegada do Espiritismo, que é a terceira revelação.
lá meado do século XIX, 1850. E nos falta a gente entender, nós estamos dentro da terceira revelação. Instruí-vos, novamente ele nos fala aqui. Se eu estou no Espiritismo, mas se eu não estudo essas obras, eu não estou no Espiritismo. Eu sou um frequentador, mas eu não sou espírita. Então nós temos dentro do movimento muitos frequentadores que carregam ainda aquele atavismo de ir à missa, assistir o sermão do padre, ir para casa e pronto, cumpriu a missão. Não carrega o hábito de estudar, de levar para casa, de ler, de ouvir, ou então fica só assistindo palestra, fica quase hipnotizado na frente da TV, assistindo palestra. Não pega uma obra básica. A única forma, gente, de nós entendermos racionalmente essa doutrina é estudando. Por isso que ela é uma ciência. Por isso que ela é uma filosofia. Por isso que ela é uma religião. Então eu preciso ter todo esse conhecimento. Então se eu tenho dificuldade de interpretar sozinha, eu devo procurar um grupo de estudo. Mas o grande problema é que às vezes a gente não acha um grupo de estudo. A gente quer fazer dentro do centro espírita como a gente faz nas academias. Um volume muito grande de conteúdo sem interpretação. Se nós entendermos racionalmente o que nós estamos lendo, isso mexe com o nosso mundo íntimo. Isso mexe com a nossa razão, com a nossa lógica, com a nossa ética, com a nossa vida, com a nossa conduta. Então, para ler, para estudar, vamos formar um grupo pequeno, 10 pessoas comprometidas. Não espere só pelo dirigente. Coloca uma pessoa responsável, mas não se acomoda, não. Leia o texto que vocês vão ler antes. Pesquise as palavras ou os personagens que são citados, que você não conhece. Anota. Para quando você for para o estudo, você contribuir com tudo aquilo que você pesquisou. Eu não sei o que é uma molécula. Vamos pesquisar o que é uma molécula? Não precisa mais você ir lá na biblioteca central. Hoje você tem na palma da mão. Qualquer palavra você digita. Você não precisa mais ir no dicionário, aquele que tem aquele monte de folha que tu vai na letra, na segunda letra, terceira letra, para você poder achar. Então vamos sair dessa acomodação. Instruí-vos. Não deixa o livro dentro do carro ou dentro da bolsa para pegar só na outra semana. Você é um frequentador. Seja um estudante. E não é quantidade, é qualidade. Se eu ler um parágrafo, mas eu conseguir entender esse parágrafo, já valeu muito a pena. E nenhuma obra de Kardec, nenhuma obra de Emmanuel, nenhuma obra de André Luiz, nenhuma obra de Humberto de Campos, não dá para ler corrido. Porque você vai perder a melhor parte da leitura. Então é por isso que a gente brinca, vamos ticar esse jaraqui, né? Que é um peixe nosso que a gente tem que ticar bem ticadinho, cortar assim bem ele todinho por causa das espinhas. E a gente faz isso com o texto. A gente vai esmiuçando, porque tem muito material ali dentro. Tudo isso para comentar o instruí-vos na preciosa doutrina, no tesouro dessa doutrina. Porque essa doutrina nos diz para onde vamos, de onde viemos, por que estamos aqui, por que estamos sofrendo, como eu posso fazer para não mais sofrer.
Tudo a gente aprende. A gente aprende aqui que os espíritos influem em nosso pensamento. Nós aprendemos aqui que todos esses planetas são habitados. Quanto material! Quanto material! Então, o que nos falta é o quê? Ler. Não fique esperando apenas pelo dirigente. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu ouvi de um colega nosso espírita, que eu tenho muito carinho por ele, tá idoso já. E ele dizia assim: minha filha, se tem péssimos dirigentes é porque tem péssimos evangelizandos. Quando o evangelizando se prepara, que ele estuda, ele vai para dentro da sala e ele faz um movimento dentro da sala. Ele leva o grupo, mesmo que o dirigente não tenha se preparado, porque ele se preparou. Então, vamos nos reunir, vamos estudar. Tem aí o EOS, gente, está aí para facilitar. Quanto material aí dentro. Toda a série de Emmanuel aí, estamos fazendo a série de André Luiz, estamos estudando Humberto de Campos, estamos estudando todas as obras básicas, finalizamos o Livro dos Médiuns, estamos no Evangelho, estamos fazendo Céu e Inferno, a Gênesis, finalizamos obras póstumas, estamos fazendo Revista Espírita, fizemos o que é o Espiritismo. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo. A doutrina nos esclarece que estar rico ou estar pobre não é mérito ou demérito. É material pedagógico. São condições de aprendizado, de provas e de expiações. Então, eu aprendi na doutrina que o rico não é o queridinho de Deus. Não é porque Deus gosta mais dele e menos daquele que menos tem. Em hipótese alguma. São provas. Porque talvez o pobre de hoje tenha sido rico de ontem. Mas ele não está lá pobre por um castigo divino. São lições diferentes. E a gente precisa viver todas essas experiências. Então, mesmo numa encarnação, às vezes a pessoa é pobre, tal, luta, BBB, e consegue um patamar financeiro e uma condição intelectual. Mudou totalmente. Esqueceu, apagou, não sabe mais nem o que é necessidade em uma encarnação e não consegue se sensibilizar com a dor do outro. Ainda diz assim: eu trabalhei, estudei, cheguei até aqui, ele é que rale também. Numa encarnação. Então, olha como mudou. Então, nós somos assim. Às vezes, nós somos uma pessoa que ganhou um título, ganhou uma posição, pronto, mudou totalmente. Né? Já se empina, já fala de forma mais arrogante, ou ganhou um certificadozinho, já pronto. Quanta tolice, né, gente? Então, são experiências diferentes para testar, para nos aprimorar. Porque as nossas encrencas, as nossas enfermidades, elas são a mesma. Orgulho, vaidade e egoísmo. Nós humanos, todos nós, praticamente todos nós, temos essas enfermidades. Dissipa a vossa inveja dos ricos do mundo, que são muitas vezes bem miseráveis, porque se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Então a gente já sabe que as provas mais complexas são poder, riqueza, sexo. Normalmente essas três, a gente se enrola muito com isso aqui e perde às vezes nossa encarnação inteira. Imagina quando um pai abandona uma família inteira por causa de uma aventura. Ou uma mãe abandona a família inteira por causa de uma aventura. Deixa filho, todo mundo lá.
Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. O apóstolo é aquele que sai a ensinar. O meu apóstolo vos instrui, porque ele está falando da doutrina, né? Aí eu pensei, será que ele está falando de Kardec? Meu apóstolo, uma vez que ele se apresenta, o Espírito de Verdade se apresenta, teu espírito familiar. Porque nós também não temos a noção dessa grande alma que se revestiu da figura de um professor e que aos 16 anos de idade já fez uma diferença muito grande e substituía, inclusive, o coordenador e diretor da escola de Pestalozzi, Denis Arrivai. O meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, presos da vida. Então, se a gente olha, às vezes a gente está preso numa condição financeira, às vezes a gente está preso numa enfermidade, às vezes a gente está preso numa relação, às vezes a gente está preso em tantas e tantas situações que a gente não consegue sair e preso na vida. Então, se eu quero uma família, se eu quero construir uma família melhor do que essa, se eu quero poder ter um pai legal, uma mãe legal, filhos legais, não arrume encrenca com ninguém. Toda pessoa que você fizer um mal, você já está organizando a próxima encarnação juntinho com essa pessoa. Na condição de irmão, filho, filha, esposo, esposa. Cativos da vida, para vos lançar um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou. Livres e alegres. Livres da inveja, do orgulho, dos ciúmes, do egoísmo, livre de qualquer culpa. Respirar fundo, não devo nada, não faço mal a ninguém, sou útil, faço bem, pronto, cumpri, voltei ao seio de Deus. Livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos, porque vamos pegar o texto e levar para o contexto. Fraco para eles era o ignorante, forte para eles era o inteligente. Então, esse era o conceito de fraco e de forte. Um espírito forte, quando ele dizia, né? Ou seja, uma pessoa inteligente. Espírito fraco, uma pessoa que não tem inteligência. No seio daquele que vos criou fracos, ou seja, simples, para vos tornar perfectíveis. Então, a gente vê, aqui é livro dos Espíritos, né? Deus vos criou simples e ignorantes, que vos criou fracos, ou seja, simples, para vos tornáveis perfectíveis. Quando você pega o conceito da palavra, por isso que a gente tem que ir no dicionário. O que é perfectível? Não é perfeito, é perfectível, que pode ser melhorado. Então, Deus nos criou perfectível, Ele não nos fez perfeito. Ele nos criou para nós adquirirmos, para nós nos aperfeiçoarmos. Só que Ele nos dá todo o material e todas as oportunidades para nós nos melhorarmos. Por isso que é perfectível. Nós não somos perfeitos, somos perfectíveis. Então, Ele diz que vos criou simples, ou seja, fraco, para vos tornar perfectíveis, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila. Quando ele fala em argila, argila é o quê? O barro. Quando fala de barro, nós lembramos do livro A Gênese de Moisés, lá o primeiro livro de Moisés, o livro Gênese, que vai falar que o homem veio do barro, mas Deus assoprou nas narinas, né, para dar vida. Então, ele diz assim,
A vós mesmo, a vossa maleável argila, né? Falando de matéria, de corpo, de processo de evolução. Porque nós evoluímos quando encarnamos. Tia, a gente não evolui no mundo espiritual? Leia o livro dos Espíritos. Não. Estacionar-se-ia se nós permanecermos no mundo espiritual. O que a gente faz no mundo espiritual, a gente aprende. Agora, vamos para a prova? Vamos, vai para a Terra. É a prova que vai firmar a minha evolução. Como nós estamos na escola, você está estudando, mas o que vai fazer você mudar é a prova. E é na prova que firmou que você aprendeu. Opa, ganhou a medalha, evoluiu. Tá? Então, às vezes, a gente se confunde aí com a interpretação. Mas o livro dos Espíritos é bem claro, tá bom? Não há dúvida nisso. Para vos tornar perfectível, e deseja que modelei vós mesmo a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices, né? Olha que bonito, o obreiro, o trabalhador da vossa imortalidade. O que é a imortalidade? Em que momento eu vou viver a vida eterna, a imortalidade? Não mais morrer, quando eu não preciso mais encarnar. Quando eu já aprendi todas as lições voltadas à matéria. Vamos parar aí nessa mensagem. Essa foi recebida em Paris em 1861. A da semana retrasada foi de 1860. Essa é de 1861. É muito comum nós falarmos assim, a gente vê algum animal fazendo alguma coisa engraçadinha ou alguma coisa inteligente, né? Que é a chama de inteligência rudimentar. E a gente diz assim, nossa, parece gente. Não é que os animais estão próximos da humanidade. Somos nós, seres humanos, que estamos distante da humanidade e próximos da animalidade. Então, se nós falamos que os animais parecem com a gente, é porque nós estamos próximos da animalidade e longe da humanidade ainda, da humanização, do ser ético, do ser moral. Então, você vê muitas vezes gente de cara emburrada. Tu olha para um cachorro, para um gato, de menino, tá igualzinho, olha o cachorro. O cachorro não faz caras e boca? Quando ele tá chateado, quando ele tá irritado, quando ele tá bravo, ele faz carão. É a gente. E cachorro quando tá com sono? Né? Que ele fica lá. O cachorro não consegue controlar o sono. E quantas vezes nós também? Tá assistindo uma palestra e tá lá, igual o Simba. Falta de interesse. Falta de comprometimento. É isso, gente. Por isso que o Espírito de Verdade, o nosso Senhor Jesus, nos convida a instruir-vos. É o que a gente precisa. Não da academia. Quando eu falo da academia, eu tô falando das universidades, escola, tá? As academias, elas são conteudistas. Elas te dão conteúdo, mas elas não te ensinam a pensar, a refletir. É por isso que nós temos pessoas da área da saúde que têm o título, mas fuma, usa álcool, usa drogas. Nós temos um alto número de pessoas da área da saúde que se drogam. Quando a gente estuda o sistema digestório, eu tenho que pensar na minha alimentação. Quando eu estudo a hipófise, eu tenho que entender o que são hormônios. Eu tenho que entender que isso vai agir no meu organismo. Mas não, é apenas conteúdo. Eu não posso transformar a casa espírita nisso. Eu não posso transformar um estudo em uma academia. Ali e em todos os lugares,
deveria ser: vamos pensar no que nós estamos estudando. Vamos pensar. Foi bom, gente? Deu para aprender? Muitas dúvidas? Vamos agradecer então ao nosso Senhor Jesus. Vamos fazer nossa prece? Vamos então fechar os nossos olhos para facilitar a concentração. Elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada pelas lições. Muito obrigado pelo texto que o Senhor nos trouxe, nos esclarecendo, nos consolando, despertando a nossa consciência para os objetivos verdadeiros da vida. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós te rogamos a tua bênção, o teu amparo. Auxilia, Senhor, o nosso país, o nosso Brasil, vivendo momentos tão difíceis, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade da ignorância humana. Tende piedade, Senhor, desse movimento de valorizar tanto o dinheiro, o poder, em detrimento de vidas. Tende piedade, Senhor. Dá-nos força para passarmos por esse momento da transição planetária. Que tua paz nos envolva, abençoa-nos. E muito obrigada, Jesus, por esse momento que o Senhor nos deu de Evangelho. Graças te damos, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.